Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não é mais que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre, e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa? Não os temais, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vendem dois passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros, valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho desse nosso sábado aqui vem nos ensinar. Não tenhais medo. É isso que o evangelho hoje vem nos ensinar. Não tenhais medo, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitas vezes, o medo é uma das grandes armas de Satanás. O medo é uma das grandes armas que Satanás usa contra nós, para fazer com que nós pecamos contra Deus e acaba nos levando para o caminho da perdição. Jesus Cristo aqui nos avisa, não tenhais medo, tudo o que ouvis diante dos homens, publicai nas praças, tudo o que ouvis de escondido, publicai aos telhados. Não tenhais medo, irmão, de levar a palavra de Deus. Não tenhas medo de levar a verdade, que é Jesus Cristo Eucarístico e que é a palavra de Deus. Jesus aqui fala, só deve ter medo de uma coisa, aquele que tem poder de jogar você na jena, ou seja, de jogar você no purgatório, que é o caminho da perdição, que é o que é o verdadeiro pecado. O você deve ter medo é do pecado, é de praticar o pecado. E a mentira é um pecado. Você deve ter medo é de praticar o pecado e não praticar a verdade. Enfrente esse medo. Vamos começar a enfrentar o nosso medo de praticar a verdade. Muitas vezes Deus hoje nos chama para praticar essa verdade, de ler uma leitura na missa, mas muitas vezes nós temos medo de errar uma palavra. Deus nos chama também para pregar, mas muitas vezes nós temos medo de errar uma sigla, uma parte da pregação. Muitas vezes nós temos medo de falar a verdade no meio das pessoas, de corrigir o erro daquele pecador e de falar a verdadeira verdade que leva ele para a conversão, que é o caminho de Deus. Muitas vezes nós temos esse medo de falar a verdade para ele e dele achar ruim com nós, ou então dele até mesmo querer fazer alguma coisa com nós. Aí, através desse medo de nós corrigir ele e de ensinar ele a verdade, nós acaba praticando, nós acaba deixando com que o medo acaba corroendo o nosso coração, corroendo a nossa alma e corroendo a nossa fé. Aí é a hora que esse medo corrói e nós começamos a praticar a mentira. Nós temos medo de praticar a verdade, que é levar para Deus e corrigir aquele irmão que está indo para o caminho errado. Nós temos medo de corrigir ele, falar a verdade, dele vir contra nós, para Deus o livre agredir ou falar mal de você, ou não ter mais confiança em você. Aí é a hora que você começa só falar a mentira, dizer não, eu acredito em você, não, eu respeito, faz o que você quiser, e tem medo de corrigir ele, de falar a verdade, através da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para ele, fazendo com que ele se converta.
Aí é que você começa a praticar a mentira, porque você deixou o medo te iludir. Mas tem um porém. Aí, é igual dizer de um ditado antigo. A mentira só vai para frente quando a verdade não chega. Mas também, quando a verdade chega, ela chega que nem uma bomba na nossa vida. Ela explode e fica tudo sujo. Ou seja, quando alguém descobre a verdade da nossa vida, descobre que a gente está mentindo, aí a nossa vida praticamente se despedaça que nem uma bomba. As pessoas perdem a confiança de nós, não quer mais saber de falar a verdade para nós, de pedir um favor para nós falar com a outra pessoa, ou de falar, ou de ensinar alguma coisa para outra pessoa. Por quê? Porque nós resolveu escolher, porque nós resolveu deixar o medo tomar conta de nós, e nós escolheu o caminho do pecado, que foi a mentira, e acabou mentindo para os outros. Aí quando alguém descobre, aí é tarde, irmão. Então que a partir de hoje, não tenhas medo, vamos levar a verdade, vamos levar a palavra de Deus. Se você tiver que falar a verdade para aquela pessoa, falar, não, você está errado, não, você está seguindo um caminho totalmente errado, não, você deve que pedir perdão a essa pessoa por como você fez esse ato, esse. Se você tiver que falar a verdade, fale a verdade para essa pessoa, corrija o erro dela, fale a verdade através, praticando a palavra de Deus, praticando o amor de Deus, tirando ela do caminho do pecado, da mentira, e trazendo ela para o caminho da verdade, que é o reino de Deus, que é o caminho da verdade. Ensinar ela qual é o caminho que leva ao reino de Deus, que é a verdade, que é o amor, que é o carinho, que é a reconciliação. Igual Jesus Cristo aqui falou, aquele que negar eu diante dos homens, eu também negarei você diante do Pai. Se você tiver medo de praticar a verdade, de defender o nome de Deus, de levar a palavra de Deus, de corrigir a mentira dos outros, de corrigir o erro dos outros, ensinar ele a enxergar o caminho da verdade, que é o caminho de Deus. Quando a verdade chegar contra você, alguém começar a desconfiar de você, não ter mais confiança e começar a te julgar, na hora de você pedir a Deus o perdão, na hora de arrepender é tarde. Porque o que você deve ter medo é o pecado. Aí é a hora que você não se arrependeu antes. E aí você se apegou com o pecado da mentira. Aí é que a mentira te joga no purgatório, cara, que as pessoas começam a perder a confiança de você, não tem mais amor por você e começam a te julgar. Aí é que você vai pedir perdão a Deus é tarde. Mas então, mas aquele que defende Deus diante dos homens, ele defende nós diante de Deus perante o Pai. Ele defende nós diante do tribunal, porque nós não teve medo de defender o nome de Deus. Nós não teve medo de levar a verdade, de levar a palavra de Deus, de corrigir o nosso próximo, de ajudar o nosso próximo a enxergar a verdade, que é o reino de Deus, e de seguir o caminho da verdade. E nós acabou fechando a porta para o pecado, que foi a mentira. Então que a partir de hoje, não tenhais medo. Não deixe o medo de tomar conta de você. E não pratique a mentira, que é o pecado da mentira. Mas sim, pratique a verdade, levando a palavra de Deus, levando a verdade, que é o amor, a misericórdia, o perdão, a vida eterna e a reconciliação. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ative o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.